formas da gente aplicar a Lei 10.639 no nosso trabalho diário. Evidentemente, é tarefa da Secretaria de Educação ou das Secretarias de Educação aplicar essa lei aqui, que a gente sabe que a maioria não tem aplicado, e nós sabemos que aqui também não é muito diferente do resto do Brasil. Então, a primeira coisa é nós cobrarmos isso do governo. Mas, para além disso, nós, como professores, militantes, comprometidos com a questão racial, nós também podemos ter algumas iniciativas. Então, é nesse sentido que a gente vem trazer algumas ideias, algumas contribuições, né? Então, independentemente das iniciativas governamentais, nós, professores, podemos, no exercício da nossa liberdade de cátedra, podemos, está repetido, podemos, né? E devemos aplicar a Lei 10.639 no nosso dia a dia, que eu suponho que a maioria aqui já deve fazer isso no seu dia a dia. O que a gente tem tido dificuldade, e o que a gente traz aqui, é com o objetivo não só das pessoas que estão aqui, mas que a gente possa estar reproduzindo para os nossos pares, que a gente tem tido dificuldade como abordar, até porque a bibliografia é escassa. Quando tem, normalmente, a bibliografia ruim, que conta a história da África a partir do olhar do europeu e não a partir do olhar do africano. Então, a gente procura sugerir um pouco alguns métodos para estar aplicando essa lei por conta de algumas experiências que a gente tem. Uma das formas que a gente pode estar sugerindo aqui como método, aos professores de história, que alguns aspectos servem para a disciplina de arte, sociologia, filosofia, psicologia, geografia e até mesmo matemática. Se trabalha com o conceito da etnomatemática. Tem uma amiga minha que vai estar participando daquele projeto que eu falei lá da prefeitura, que ela fez doutorado em etnomatemática, que às vezes nós temos uma tendência a analisar um pouco a história da África, a história do negro no Brasil, muito restrito à questão histórica, né? À questão cultural, à questão da religiosidade, que entra na cultura, da geografia, e às vezes nós não paramos para pensar que o continente africano, como já foi falado aqui, é uma imensidão, que hoje nós temos 56 países, 57 com a divisão agora do Sudão do Sul, tem uma produção cultural, científica enorme. Uma das razões dos portugueses terem optado pela escravidão de africanos não é só pela maldade humana, é porque os africanos já tinham o desenvolvimento da agricultura, em especial na cana e no café, que interessava a forma de produzir aqui no Brasil. A escravidão no Brasil, a escravidão indígena no Brasil, ocorreu durante muito tempo, em torno de 200 anos, inclusive, em especial em São Paulo. Houve uma escravidão muito grande de indígenas, que isso é um outro dado que tem sido escondido quando se aborda a história do Brasil, com aquele discurso que muitos nós ouvimos lá nos nossos primeiros anos da escola, de que o índio não se adequou à escravidão e o negro sim, né? Nenhum se adequou à escravidão, porque ninguém aceita a escravidão, tanto o índio quanto o negro lutaram contra a escravidão, mas houve a escravidão indígena durante muito tempo, no espaço geográfico que naquela época, no período colonial, ele não tinha um poder econômico tão grande, que o poder econômico estava no Nordeste, com os canaviais, com a indústria açucareira. Então, lá no Sul, lá no Sudeste, na região lá de São Paulo, principalmente, a escravidão indígena foi muito utilizada pelos bandeirantes, que iam lá caçar índio, aquelas coisas todas, porque era mais barato. Por que houve a opção de atravessar o oceano e lá na África sequestrar milhões de pessoas para trazer para cá, para exercer a escravidão, sendo que eles podiam utilizar a escravidão indígena?
porque os africanos das várias etnias que vieram para cá, dos vários povos que vieram para cá, tinham um conhecimento de agricultura que interessava ao poder colonial. E aí eu acho que a gente tem que ter o cuidado, que às vezes alguns de nós colocam uma diferenciação entre os índios, né? Os negros eram superiores aos índios no desenvolvimento cultural. Não é questão de ser superior e inferior, tinham realidades diferentes na forma de organizar a sua sociedade e de produzir a riqueza. Mas a forma como nós já sabíamos produzir a riqueza interessava aquela forma de produção de riqueza que o poder colonial necessitava no período do mercantilismo, da expansão da riqueza europeia. Então é nesse sentido que eu acho que quando a gente procura abordar a história da África, também trabalhar com esse aspecto, principalmente esse aspecto econômico e o aspecto do desenvolvimento científico. Tem um professor da Federal do Ceará, que é o Henrique Cunha Júnior, não sei se vocês já ouviram falar, que ele tem um livro, que agora esqueci o nome do livro, depois eu posso passar, que ele fala do desenvolvimento tecnológico. Ele é engenheiro e depois eu acho que fez sociologia, professor da Federal. E ele tem um livro que fala do desenvolvimento tecnológico das várias nações africanas na questão da agricultura, da metalurgia, da indústria têxtil. Então, é necessário que nós nos apropriemos desse tipo de informação para que a gente não corra o risco de passar a história da África só sob o olhar cultural, sob o olhar da opressão, sob o olhar da invasão árabe e depois da invasão europeia, mas sob o olhar do que se for construído na África com povos e nações que em alguns casos têm mais de 5.000 anos, né? Então a gente começar pelo Egito, que inclusive está dentro dos currículos, todos os currículos escolares, e a maioria deles nem citando que o Egito está na África, né, como se fosse, coloca lá Egito, Mesopotâmia, aí vai, normalmente eu dou aula para ensino médio, então o conteúdo começa lá com a Mesopotâmia, depois tem Egito, depois tem dentro da Mesopotâmia tem os assírios, babilônicos, depois do Egito tem os persas e vai até chegar em Roma toda a antiguidade. Então a gente começando pelo Egito, a gente já pode até fazer um gancho com aquilo que já está nos livros escolares e avançando, extrapolando, né, tensionando, para que a gente possa introduzir aquilo que nós compreendemos como que é importante. Então, iniciar com o Antigo Egito, que já é abordado como os antigos impérios nos currículos escolares. A outra coisa que eu acho que é muito importante é dar ênfase às regiões de origem do negro brasileiro, né, como o Golfo da Guiné, a Bacia do Rio do Congo e costa do Oceano Índico, que hoje é Moçambique. E desconstruir, eu acho que a imagem é muito importante, nós que trabalhamos com crianças e com jovens, a imagem é muito importante, desconstruir aquela ideia de África que há séculos tem sido colocado para a gente através dos livros escolares, através da mídia, ou um lugar onde só tem leão, né, animais selvagens, elefante e um monte de nego pelado lá correndo no meio, né, atrás dos bichos. Ou então, guerra e miséria, né? Normalmente é isso que chega para a gente da África. E aqui a gente vê uma cidade como Luanda, que é uma cidade moderna, bonita, né? Então, esse tipo de imagem é importante a gente trabalhar. E aí, fazendo um parêntese, nesses livros didáticos que nós nos referimos aqui, que o Marcelo citou, a gente trabalha muito essa imagem. Então, tem uma coisa que é bem legal. É uma menina que está em São Paulo, que chama Ayodele, e um menino que está em Luanda, que chama Togo. Eles dois se comunicam através do computador. Então, quer dizer, já é uma modernidade. Através da internet estão se comunicando e um falando da sua cidade. E aí vai mostrando como por imagens, o quanto que os países africanos, aí começa por Angola e vai expandindo,
tem civilizações avançadas, tem história rica, tem cidades modernas, cidades avançadas e tal. Então, desconstruir essa imagem negativa que se faz de África e desconstruir essa imagem de que a África é uma coisa só, né? Que é aquela que já foi citado aqui, como se a África fosse um paizinho pequeno com um monte de gente selvagem ou guerra. Continuando. Expor os alunos a íntima relação entre as tradições históricas do negro brasileiro e suas religiões de matriz africana. Isso aqui principalmente porque a 10.639, como todos sabem, trata da história da África, história dos negros no Brasil. Quando fala da história do negro do Brasil, e o Gilvan, né, tinha citado isso, necessariamente nós temos que falar da nossa construção cultural, porque isso foi o que nos deu base ideológica até para contrapor a toda a pressão e a cooptação cultural, a dominação pela cultura, como foi citado até pelo José Paineira ali. Quer dizer, essa cultura, né, o Sueni também citou isso, a cultura é uma forma de dominação. Não é por acaso que eles cristianizavam à força os negros. Você tem que virar cristão, tem que ter nome cristão e tal. Como é que a gente contrapõe isso? Não é só denunciando, mas reforçando a nossa herança cultural, reforçando as nossas matrizes, a nossa religiosidade, a nossa a construção mesmo do ser humano a partir de um olhar com uma outra cosmogonia, com uma outra forma de pensar, com outros valores. Então tem que reforçar isso. E essa herança está presente aqui em todos nós, está presente no nosso povo. E a escola precisa dar conta disso. Eu acho que não tem um outro lugar onde possa, de maneira tão completa, dar conta de resgatar essa herança que não a escola, né? A escola pública, principalmente. Demonstrar, através da exposição das lendas religiosas dos escravizados, que temos ali descrições históricas e geográficas dos povos originários da África. Primeiro, a expressão, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, a expressão escravizado versus escravos. Há algum tempo a gente tem, principalmente os negros que foram para a academia, a gente tem feito muito esse debate, que usar a expressão escravo é naturalizar algo que não é natural. Nós fomos escravos. Não, nós não fomos escravos, nós fomos escravizados, né? Então a ideia é a gente sepultar essa expressão de que escravos, que fomos escravos. Nós fomos escravizados, nós éramos livres, temos uma história imensa, milenar, e num determinado momento dessa história, por questões de superioridade bélica, né? Eu tenho falado muito com os alunos em sala de aula, se nós chegarmos aqui, nós estamos aqui em 30 pessoas, chegar alguém armado aqui, ele vai e rouba todo mundo. Não quer dizer que esse ladrão que chegou aqui é superior a nós, simplesmente ele tem uma arma. Então, o que aconteceu com os europeus em relação à África, em relação ao América, em relação à Ásia, é que eles tinham armas e tinham armas melhores e conseguiram dominar, escravizar esses povos. Então, não dá para a gente hierarquizar os povos porque eles tinham mais ou menos armas. Simplesmente eles tinham mais armas. Como um bandido que entraria aqui teria mais armas, e aí não dá para a gente dizer, não, ele é superior a nós porque ele conseguiu dominar nós todos. Simplesmente ele tem uma arma e nós não temos. Então, acho que isso que é importante. Essa imagem aqui mostra um pessoal de Umbanda, numa manifestação religiosa. Então, a gente resgatar isso é muito importante também. Então, é nesse sentido que a gente sugere que nós, enquanto sindicalistas, e com apoio de outros segmentos do movimento negro, proponham ao governo estadual e às prefeituras ações para aplicação da 10.639.
Provavelmente algumas ações que estão aqui podem ser repetidas, pode ser que vocês já tinham sugerido, mas a gente quer resgatar que a gente propõe um conjunto de ações para que o governo assuma, sem prejuízo das nossas iniciativas individuais, sem prejuízo das nossas iniciativas coletivas, enquanto sindicato, enquanto militantes, né? Então, o que a gente poderia estar propondo para os governos? Criação de um curso em nível de especialização, com carga horária de no mínimo 40 horas, isso pode ser revisto, e valendo pontos para evolução funcional. Para todos os professores da rede sobre história da África e dos negros no Brasil. O curso deverá necessariamente estabelecer interface entre a história e a disciplina de artes, filosofia, sociologia, psicologia, geografia, educação física, português e matemática, e talvez outros que não me ocorrem, que talvez tenham algumas interfaces que sejam importantes. Então, peraí um pouquinho. Então, aquele curso que foi proposto na parte anterior diz respeito a como é que se diz? Conscientizar professores e gestores do mal da discriminação. Então, um curso para as pessoas, para aqueles atores se conscientizarem do erro da discriminação e promover ações positivas. Esse aqui tem outra função, é qualificar os professores e as professoras para a aplicação da 10.639. Ou seja, tem que ter um curso. Preferencialmente esse curso, a grade desse curso, a construção desse curso, feita em parceria com o sindicato, com os movimentos sociais, para não ser um curso que vai ser um repeteco daquilo que sempre foi. Então tem um curso que vai qualificar resgatando a história e fazendo a interface entre as disciplinas, porque nós não queremos nos limitar. Eu sou professor de história, poderia estar puxando brasa para minha sardinha, mas nós não queremos nos limitar à questão histórica, não é só história. Entra a questão da filosofia, da psicologia. Eu não sei como é que é aqui, em São Paulo, os cursos, nos terceiros anos, a gente tem psicologia, sociologia e filosofia. Aqui não tem? Psicologia não, sociologia e filosofia. Então, com as adequações necessárias e com as inclusões que vocês entenderem que devem estar incluídas. Então, a sugestão é que se proponha ao governo essa criação de um curso com essa característica, com as alterações que vocês acharem que deve ser, mas tem que ser um curso que seja feito, não coloquei aí, mas que seja feito com dispensa de ponto. Não adianta dar um curso para fazer final de semana para quem quiser ir. Tem que ser um curso realmente que esteja dentro da estrutura que o professor, a professora vá lá e que faça parte do seu currículo, da sua evolução. Mas só uma observação. Aí é povo de história, mas eu acredito também em sociologia e filosofia. Uma coisa que eu não vejo bem valorizada, que eu achei até interessante quando eu vi no vídeo do desfile de 88, que Zona Festa da Raça, da Vila Isabel. Eles colocaram as fotos, por exemplo, como o Amílcar Cabral, como Agostinho Neto, Samuel Machado. Quando eu vejo nos livros de história, trabalho no livro didático, essas guerras de liberdade, essas fazem observações bem pequenas, mas tipo assim, não vê, por exemplo, o diálogo que Paulo Freire, por exemplo, fez com Amílcar Cabral, um pensamento rico. Isso eu não vejo trabalhado na escola. Eu achei interessante quando eu vi numa escola da Serra, trabalhar isso, valorizar mais, foram heróis que pensaram esses países africanos, e são países que são próximos de nós por causa da herança portuguesa também, né, de colonização portuguesa. Acho que vai ser interessante isso. Eu acho que com certeza tem que incluir isso, e quando fala dos nossos ícones aí, nós mesmos, às vezes, aqui no Brasil, às vezes a gente tem uma tendência, até nas atividades do movimento negro, de exaltar, que deve ser exaltado, mas muito aquelas figuras que tiveram destaque na área cultural, artistas, enfim, alguns políticos que têm na área cultural. Nós temos uma infinidade de pessoas em outras áreas que também contribuíram muito. Volto a falar do livro que a gente fez lá em São Paulo. Por exemplo, nós temos uma família de baianos que foi para São Paulo, que é a família Rebouças, que eram 3 baianos negros, todos eles eram engenheiros, inclusive tem uma avenida que chama Avenida Rebouças em São Paulo.
Aqui tem? Tudo no Rio de Janeiro, no Zona Sul. Não, então, aqui no Espírito Santo não tem. Então, tem André Rebouças no Rio, tem, enfim, tem um monte de coisa, e que isso aí que às vezes nós mesmos do movimento negro, nós não trabalhamos isso, a gente prefere trabalhar o artista, o dongo, o pixinguinha e tal, que é importante, mas também, e aí falando enquanto educadores, fazer as nossas crianças, os nossos jovens perceber que eles têm várias referências positivas em diversas áreas. Ou seja, você, o garoto de 14, 15 anos, ele não tem que necessariamente virar pagodeiro. Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, ele pode ser um monte de coisa, como Juliano Moreira na Bahia, que foi um médico negro. Então, criar, destacar essas referências positivas, e aí concordo também, demonstrar os diálogos que houver entre Brasil e países africanos na construção, inclusive, da cultura, da ideologia e tal. Então, acho que é importante a gente destacar isso. Machado também, né? Machado de Assis, que, né, recentemente o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica que branqueou, a Caixa, né, que branquearam o Machado de Assis, né? E nesse aspecto pode valorizar, inclusive, a questão das cotas, né? Das cotas da universidade. Quando você faz esse debate com o jovem, você fala, agora é possível você virar médico. Isso. Pois é, você faz esse debate também. Outra coisa que é muito importante, que é aquela ausência que eu tinha citado anteriormente, a aquisição da bibliografia que contempla as diretrizes da Lei 10.609, didática e paradidática para os alunos, e a nova produção acadêmica em torno do tema para professores. Hoje, felizmente, nós temos uma produção acadêmica feita por homens e mulheres negros muito rica mesmo. E essa produção não chega para nós militantes, e essa produção menos ainda chega para os professores, menos ainda para a rede, para os nossos alunos. Então tem todo, na área de história, de antropologia, de filosofia, tem um monte de coisa aí sendo produzida e que nós não nos apropriamos. Como é que a gente compreende que é possível nos apropriar? Forçando o poder público a adquirir essa bibliografia. Tanto a bibliografia dirigida a professores, que vai no sentido de massificar, de socializar essa produção acadêmica mais recente, quanto a dirigida aos alunos, que lógico, com outro formato, transformado em livro didático, de maneira que essas informações novas cheguem para esses alunos. Nas mais diversas áreas de pesquisa é necessário que chegue, mas antes de mais nada, primeiro passo tem que chegar para os professores. Porque mesmo nós que somos atentos a isso, que somos militantes, muitas vezes a gente não conhece a produção que está sendo feita. Não porque a gente não vá atrás, porque essa produção não aparece. A pessoa vai lá, faz a sua tese de mestrado, doutorado, faz um trabalho bom, só que as editoras não vão publicá-lo, né? E aí fica lá na academia, lá na gaveta da academia, no armário. Quem quiser, puder ir lá na academia pesquisar, consegue, mas isso não chega nem para os professores, nem para a sociedade como um todo, muito menos para os alunos. Isso tudo, lembrando, são sugestões que ele estaria fazendo para o poder público. Criação de programas especiais para apropriação por parte dos alunos dos saberes tradicionais, com a contratação de contadores de histórias, capoeiristas, dançarinos de origem afro, artistas plásticos e artesãos para a realização de oficinas nas escolas. É aquilo que eu acho que o seu Paineira também tinha citado, que existe um saber extraordinário nas nossas comunidades. Primeiro, ele está se perdendo por conta a modernidade, a mídia, tudo, igrejas pentecostais vão atropelando. Segundo, esse saber a gente tem que ser apropriado pelas novas gerações, pelas razões que nós já colocamos. E aí, não é o suficiente o professor ir lá, ter informação daquilo e trazer para a sala de aula. É importante trazer aquela rezadeira para a sala de aula, é importante trazer aquele capoeirista para a sala de aula, é importante trazer aquela contadora de história. Eu recentemente tive umas experiências com contadoras de história, uma coisa maravilhosa. Assim, tem uma professora que foi coordenadora da minha escola, inclusive negra, mãe de santo, e ela é contadora de história. Tem uma coisa maravilhosa. E como que isso
prende a criança, porque uma coisa, o que a gente está acostumado hoje, você vê uma coisa na televisão. Tem um filme aí que eu acho que muita gente deve ter usado, que é um filme maravilhoso, aquele Kirikou e a Feiticeira. Não sei se vocês conhecem, é um filme infantil e tal. E que é muito legal. Agora, para além disso, você trazer uma pessoa que é contadora de história, que reúne uma criançada aí de 10, 11, 12 anos e vai contar uma história africana ali ao vivo, isso prende enormemente, isso dá referência a uma coisa extraordinária. Então, trazer isso tudo para a sala de aula é uma coisa extraordinária. A questão da oralidade, por tradição, ele tem mais, por ter até dificuldade no início, a educação escrita, literária, era mais difícil ao acesso ao negro, como foi para a mulher e tal, agora, talvez 30 anos para cá que está se expandindo. Eu lembro que era criança, tinha que andar quilômetros para poder encontrar uma escola. Hoje você encontra escola na porta de casa, e tem que melhorar muito mais. Mas então essa tradição oral, ela fixou muito as nossas mentes. Eu lembro-me de muitas histórias que vovó, que minha mãe contava, e que eu hoje transmito às vezes para aluno, transmitir para minha filha, transmitir para aluno, que fica marcado. Eu acho que a tradição oral do negro é muito mais acessível. E tem professor que não entende isso e não explora essa oralidade da criança negra. Hoje já se discute a questão da pedagogia griot. Pedagogia griot é justamente isso, é você fazer com que a escola se abra para a comunidade como um todo, em especial para a comunidade negra, para dar o retorno. Tem 16 anos, né? E aí a gente não fez isso aí nos... E interessante que a Espírito Santo está em Bahia e Rio de Janeiro, ou seja, está bem no centro da negritude mesmo, né? Não trabalhar a pedagogia griot, que é o que o pai está expondo, eu acho que é uma falha gritante e que poderia ser feito porque você tem esse leque de oportunidade negra. E essa é uma demanda, então, a sugestão, essa é uma demanda para a gente levar para o poder público. A gente quer que o poder público, porque aí também não adianta pegar a pessoa lá e a pessoa vai lá de graça, até vai, mas a gente quer que o poder público contrate essas pessoas, considere essas pessoas profissionais que vão lá contribuir na educação, a partir da nossa compreensão que a educação não é só o currículo, a educação é mais ampla, a cidadania é muito mais. Então, a sugestão que a gente traz é que o poder público contrate essas pessoas, valorize, dê devida importância para essas pessoas, para que elas tragam as suas tradições para a sala de aula. Nós sabemos que vamos enfrentar resistência, né? Vai ter resistência, mas é uma briga que a gente vai ter. O poder público aqui do Espírito Santo, quando contrata pedagogos enfim, vou citar um exemplo. Contrata a Viviane Mosé, a pronúncia é essa mesmo, Mosé, aí paga fortuna a ela aqui. Aí quer que a mulher negra, quer que o capoeirista leve lá 20, 30 componentes e de graça. Quer que o grupo, eu não sei, o grupo viaje e só a troco não estou dizendo esse caso aqui de hoje não, viu? A troco do lanche, transporte e lanche. E assim vai. Quantas vezes eu dei palestra pelo interior lá do sul do estado, lá, um carrinho velho, com aquela televisão de válvula e aquele videocassete para dar palestra. Os negros querem falar da produção dos salesianos. Eu levava aquilo ali, era o que eu tinha material, e nunca me ofereceram um centavo, e às vezes nem o lanche. Pois quer dizer, o nosso saber não é valorizado, né? O que é valorizado é o saber europeu. Então ele vai pegar lá, eles são capazes de trazer aí um pianista inglês, francês e vão pagar uma fortuna. Agora um músico, um grupo como esse aqui, eles não querem pagar nada. Então, o que é? A nossa briga vai ser essa, enquanto sindicato. Nós queremos que esse saber seja valorizado. Vai ser uma briga difícil, vão enfrentar resistência, lógico que vão enfrentar, porque está na cultura do país que esse saber não é importante, que é a contadora de história, isso aí é bobagem, o cara que é capoeirista, isso aí não é valorizado. Então nós vamos ter que enfrentar essa briga com certeza.
Inclusão nos conteúdos da disciplina da educação física da capoeira. Eu não sei como é que está isso aqui, se tem alguma coisa avançada nesse sentido. Promovendo a interdisciplinaridade com a disciplina de História, Arte e Filosofia para abordar demais aspectos dessa manifestação cultural. Olha, eu não sei como é que está aqui, tem algum avanço no sentido de capoeira aqui nas escolas? Isso? Tem? Eu não na minha cidade, por isso tem um estado bem próximo. Porque isso, inclusive... Não, mas não no aspecto institucional. No aspecto institucional. Só uma observação. O estado... A rede estadual, eu não sei, porque eu não vi. Agora, só uma observação. Se você está falando em relação às publicações chegarem, eu acredito que a gente está num estágio pior para do que chegar a bandeira. Porque, primeiro, a gente tem que valorizar. Porque o Estado cria biblioteca como se fosse um fetiche. O objeto está ali, ele precisa só existir. Nós precisamos, inclusive, que a bandeira do sindicato, eu não vejo sindicato lutar, é pelo surgimento de bibliotecários. Porque aí surge o bibliotecário, aí surge a biblioteca funcionando, aí depois entra os livros para que eles possam funcionar. E outro impedimento é um fator institucional de bloquear o YouTube. Porque o YouTube é uma ferramenta extraordinária para o professor usar em vídeos de 20 minutos e mais 25 minutos de debate. Né? Em quaisquer e é bloqueado? É bloqueado, mas o X, você digitar X, está liberado, né? Que todo mundo aqui não precisa nem entrar no mérito do X. Você digitou X no Google, o Google está liberado no X, mas o YouTube, que é uma ferramenta para o professor usar, certo? É complicado. Isso deve ser colocado na pauta do sindicato, uma reivindicação seríssima que nós possamos efetivamente, né, fazer o nosso trabalho. Correto. Na questão... da capoeira, assim, no Maranhão, a Faculdade de Filosofia de São Luís tem, no seu primeiro período, a aula só capoeira mesmo. O Maranhão é a versão nossa, né? Então lá você tem institucionalizado na atividade de lá. Pode ser produzido nas outras. Na questão da capoeira, gente, inclusive nós temos uma boa base legal, porque no Estatuto da Igualdade Racial já está previsto a inclusão da capoeira nos currículos escolares. Então, é uma demanda que a gente pode apresentar para o Estado, no espírito da 10.639, casado com o Estatuto da Igualdade Racial, de que a capoeira entre nos currículos, faça parte do conteúdo. Existe até uma discussão, pelo menos em São Paulo existe uma discussão, se o mais adequado seria a capoeira fazer parte do conteúdo de educação artística ou de educação física. Mas, independente disso, que ele entre no conteúdo de fato, e que não seja apenas mais uma atividade extra classe, que às vezes a minha escola mesmo que eu dava aula oferecia capoeira, no contraturno oferece capoeira e tal, mas era uma atividade extra classe. Que isso faça parte do conteúdo e com toda a dimensão histórica, filosófica da capoeira, inclusive, que essa é uma briga também que a gente vai ter muito grande, não aceitando essa dessacralização da capoeira que tem sido feito, porque tem alguns segmentos hoje, inclusive segmentos pentecostais, que tem inclusive se apropriado da capoeira. E aí qual o discurso deles? Porque a capoeira atrai o jovem, então eles se apropriam da capoeira e falam: capoeira não tem nada a ver com macumba, pode vir que isso é a capoeira de Deus. Conheço um grupo lá em Minas Gerais que chama Capoeira de Sião. Então eles têm esse discurso. Acho que a gente tem que rejeitar isso aí. Tem a ver com macumba sim, tem a ver com candomblé, porque tem a ver com a cultura geral. Não dá para seccionar a cultura, dizer, não, isso aí agora é só coisa física para você ensinar. Então é uma apropriação perigosa que tem feito da capoeira enquanto construção cultural imensa, com toda a sua dimensão histórica, filosófica, de física, artística, e que eu acho que a gente precisa se apropriar, e é possível cobrar do poder público que o poder público inclua, porque tem base legal para isso, que inclua a capoeira nos currículos escolares. Se vai ser de educação física ou educação artística, a gente pode até fazer o debate, nós vamos ver o que é mais adequado, mas que seja incluído. Outras propostas para ir terminando. Aí propostas mais
para o sindicato, né? Para nós aqui enquanto sindicalistas, né? Para a nossa organização sindical. Realização de um seminário de caráter estadual, acho que já foi citado aqui, todo mundo falou que é necessário ter uma coisa maior. Inclusive eu trouxe aqui depois no final uma proposta de seminário, se tiver tempo a gente pode apresentar, ou eu deixo aqui para vocês analisar. A publicação, essas já são propostas que não é para a secretaria, tá? É para nós mesmos, enquanto sindicato. Que a Secretaria de Combate ao Racismo, não sei se existe essa possibilidade, a publicação de um periódico, né, eletrônico ou em papel, ou as duas coisas junto, para estar municiando a militância desse debate, dessa discussão. Se der para fazer só eletrônico, faz eletrônico, hoje todo mundo acessa. Se for fazer em papel é melhor ainda, mas estou trazendo essa proposta. Lógico que vai depender de questões financeiras, um monte de coisa, mas me parece que isso que é importante para que essa militância que discute a questão racial esteja sendo sempre avivada, sempre, né, provocada pela instituição, informada daquilo que está rolando no sindicato e fora dele. A criação ou o fortalecimento dos coletivos secretaria nas subsedes. Também não sei como é que está isso, mas para que tenha uma penetração, né, no interior e tal, porque da mesma forma que tem uma secretaria de caráter estadual, criar secretarias, coletivos, para que vá se criando um corpo, né, de discussão permanente dessas questões nas subsedes, como é um sindicato de base estadual, envolve prefeituras, eu acho que é muito grande. O 20 de novembro, aí sem querer ser corporativista, mas que o 20 de novembro se realize um grande ato em parceria com as outras entidades, mas protagonizado pelos professores, porque é importante que todos estejam participando disso, mas é importante que a educação seja a protagonista desses atos do 20 de novembro. Lógico que isso não vai no sentido de excluir outros segmentos, nem de disputar o brilho com outros segmentos, mas a educação ela tem todas as condições, pela sua capilaridade, pela forma como dialoga com toda a sociedade, de protagonizar um ato de 20 de novembro. Eu acho que isso seria importante. Nós estamos longe do 20 de novembro, pode ir pensando nisso. E a aplicação de uma pesquisa eletrônica junto aos professores, sindicalizados ou não. E essa proposta de pesquisa está aí. A gente podia até, deixa eu só ver se acabou aí o que eu falei depois. Isso. Deixa aí só um pouquinho, falta um pouquinho. Essa proposta de pesquisa está aí, a gente poderia depois, com as devidas adequações, aí depois eu gostaria, não sei se dá tempo ainda, só de explicar rapidamente essa pesquisa, depois a gente podia até abrir para o debate. Essa aqui é uma imagem de uma das batalhas de Palmares, tá? Foi uma das batalhas que, na verdade, que conseguiu essa imagem foi o meu irmão lá, que ele deu uma pesquisada, uma das batalhas de Palmares, só para a gente terminar. Então, só vou mostrar rapidamente a pesquisa, que é uma sugestão que a gente está trazendo. Agora vamos ver onde é que está. Acho que esse é sindical. Então, o que a gente está propondo? Além daquele censo que a gente vai estar apresentando como demanda aos governos, ao governo estadual e até as prefeituras, uma pesquisa do sindicato. Como fazer pesquisa é sempre uma coisa, é uma coisa meio pesada, que dá trabalho, então a gente está sugerindo que essa pesquisa seja online. Então, o CERT, que é uma entidade que trabalhou um tempo junto com o Inspira, uma entidade lá em São Paulo, fez essa pesquisa, e aí o que a gente pensa é adequar, pegar essa pesquisa, mas clica ali no instituição, por favor. Você clica ali, dá para escrever o nome, tá? Então pegar essa pesquisa, essa estrutura, e depois dá para fazer a tabulação a partir daí. Então, as perguntas,
os questionamentos, pode se rever se são os mais adequados. Mas para que a gente possa ter um perfil da categoria, para além disso que nós vamos pedir para o governo, que é muito mais amplo, ter um perfil da categoria, pelo menos os sindicalizados, quem são, quantos negros são, qual é a situação, quantos homens, quantas mulheres, a idade, etc. Para a gente ter um pouco um perfil dessa categoria, para ter mais elementos para estar fazendo a luta. Então, para concluir, nessa segunda parte a gente traz nessas duas contribuições. Aquela que nós estaremos pedindo para os governos fazerem, estaria apresentando como demanda para os governos fazerem, em cima da 10.639, e aquilo que a gente acha que o próprio sindicato pode estar desenvolvendo com essas últimas que eu coloquei, inclusive com a proposta de pesquisa. Era isso, eu acho que os nossos coordenadores aí, ver se a gente vai para. Obrigado.